Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de dezembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos, finalizando a nossa leitura bíblica, 1º de dezembro, reta final. E você vai perceber agora como vai fluir, porque são epístolas, cartas, algumas bem pequenininhas, outras maiores, mas a profundidade dos ensinamentos é extraordinário. E eu já louvo a Deus pela sua vida que tem perseverado nessa leitura bíblica. Não acaba em 31 de dezembro, recomeçamos em 1º de janeiro. E eu quero já te convidar, para que você não só venha fazer a leitura bíblica novamente, como convidar, desafiar parentes, desafiar filhos, esposa, esposo, amigos de trabalho, para embarcar nessa, priorizando a palavra de Deus, lembrando que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, capítulo 4, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas por vergonhosas se oculta, não andando com astúcia, em algumas versões engano, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, e olhe, observe bem, o Deus aqui está com letra minúscula. Observa aí na sua Bíblia, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quantas pessoas tem acontecido exatamente o que Paulo está falando aqui? Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e é a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu lembro, sabe do quê? Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz e fez divisão entre as trevas. Lembra disso? Que lindo, Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse vaso de barro está falando aqui, de mim, de você. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, que é a cruz, a renúncia, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, deste modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, e como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que vêm, mas no que não vê. Porque as coisas que vêm são temporais e as coisas que não vêm, não se vê, são eternas. E aí no capítulo 5, ele vai falar: sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revistamo-nos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Que coisa maravilhosa, não é? E hoje nós temos o versículo bíblico sinalizado por uma criança. Não perca, viu? Veja lá e compartilhe esse desafio de alcançarmos, tantas outras pessoas que não podem escutar, mas ouvem a palavra de Deus através da sinalização. E o zelo do apóstolo Paulo, Isso vai também ser colocado aqui. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais ao responder os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele e por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus! E aí, ele fala sobre o ministério da reconciliação que nos é dado, Ora, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A mim e a você, quando aceitamos Jesus, recebemos o ministério da reconciliação, E aí nós vamos ver
No capítulo 6, né, a abnegação de Paulo, né, e ele fala a nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi, o tempo da oportunidade te socorri no dia da tua salvação, né? Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Né? Então, Paulo tinha esse cuidado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, com muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, no tumulto, nos trabalhos, na vigília, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra, na verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, né? Que coisa maravilhosa, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigado, porém não mortos, entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos e enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, né? E aí ele fala que nós devemos sempre, né, alargar o nosso coração, não tendo limite em nós, mas, né, o que a gente deve? Ora, como justa retribuição, falo-vos como filho, dilatai-vos vós também. Então, Paulo está falando aqui sobre pagar em amor. Independente do que fizerem para você, você tem amor de Deus derramado na sua vida. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há com a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e do incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e o de ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.